A paz do Senhor, queridos irmãos do Seminário Paulo Macalão. Estamos estudando aqui o livro de Pentateuco, e nossa terceira lição, e o terceiro livro, que é o livro de Números. O título desse livro deriva do fato de dois censos que ocorreram durante a peregrinação do povo de Israel. No hebraico, esse nome é Bemidbar, e o nome Números foi tirado da tradução da Septuaginta, que foi do hebraico para o grego, justamente em decorrência desse censo, né? E essa palavra em hebraico, Bemidbar, quer dizer no deserto. De qualquer forma, nós vimos aí que Deus havia instruído a Moisés a levantar o tabernáculo, coletar ofertas, conseguiram então construir o tabernáculo. O povo já estava no deserto há 1 ano e 2 meses, e agora ia começar o processo da peregrinação de Israel em direção à terra prometida. E nós vamos ver aqui no livro de Números os eventos que vão suceder durante todo esse período em que Israel vai se deslocar até chegar perto da fronteira com a Palestina, lá em Canaã, e o que vai acontecer, os acontecimentos que cercarão nesse período. O livro de Números ele cobre um período de aproximadamente 39 anos. E 4 palavras sintetizam todo o livro, que essas 4 palavras vão ter uma correlação com todos os eventos que vão acontecer. A primeira palavra é serviço, a segunda é ordem, a terceira é falha e a quarta peregrinação. A palavra serviço tem a ver com as atribuições que os sacerdotes teriam a partir daquele momento. A palavra ordem diz respeito à organização das tribos, a organização do sacerdócio. A palavra falha tem a ver com o cuidado de Deus, as promessas de Deus, e o povo, por causa de murmurações, por causa da incredulidade, quando estão perto de entrar na terra prometida, eles não vão conseguir entrar e vão ter que voltar para o deserto por um período de mais 40 anos. E a palavra peregrinação diz respeito exatamente a esse período que Israel, desde que ele saiu do Egito, está em peregrinação. No primeiro momento, uma peregrinação que ia durar cerca de 1 ano e meio, 2 anos, acabou durando 40 anos. Então, as 4 palavras que sintetizam o livro são serviço, ordem, falha e peregrinação. Vemos aí um gráfico que é muito importante para nós, para a gente ter uma ideia do quanto Deus abençoou aquela nação. Ali nós vemos nesse gráfico o recenseamento que houve em Israel. Na primeira contagem, descobriu-se que o número dos capazes para sair à guerra, de 20 anos para cima, eram de 603.550 homens. E isso dá um indicativo, então, de que naquela época, quando o povo saiu do Egito, Israel tinha uma população aproximada de 3 milhões de habitantes. Na segunda numeração, que já vai acontecer quase 40 anos depois, a quantidade, o censo, acusou 601.730 homens acima de 20 anos. Isso indica que havia um total de 3 milhões aproximadamente de pessoas, entre mulheres e crianças. Lembrando que no primeiro censo foi o grupo que saiu do Egito. No segundo censo, boa parte dos que já tinham saído do Egito haviam morrido no caminho, e logo mais nós vamos explicar o porquê. Com relação, então, nós vimos ali que aquelas 4 palavras que sintetizam o livro, uma delas é ordem, ordem e serviço. E aqui nós estamos vendo uma coisa muito importante, como era que Deus queria que o povo se organizasse. Olha, dá uma olhadinha no centro e você vai ver que está o templo, a tenda da congregação. Deus ordenou que a tenda da congregação, em volta dela, as tribos se organizassem, de maneira que ficasse 3 tribos ao norte, 3 ao sul, mais 3 ao leste e 3 ao oeste, que é o ocidente. E ao redor do santuário ficariam as famílias da tribo de Levi. Deus então estabeleciam que toda vez que eles fossem acampar, deveria ser essa ordem de disposição das tribos em volta da tenda da congregação.
Com relação também à ordem e serviço, vemos aí então os levitas acampados ao redor, né, ali do tabernáculo, e cada um com a sua atribuição. Vemos aqui os gersonitas, que são os descendentes de Gerson, cuidarão de todo o aparato de tecido, couro e cordas do tabernáculo e do pátio. Os coatitas, que são os descendentes da família de Coate, ficariam responsáveis de cuidar da arca da aliança, mesa, candelabro, os altares e os utensílios do santuário. Os meratitas, que são os descendentes de Merari, cuidariam das tábuas, das colunas, das estacas, cordas e varais do tabernáculo e do pátio. Lembrando que todos os utensílios da tenda da congregação, os utensílios internos, eram banhados a ouro e alguns feitos totalmente de ouro. No decorrer da jornada de Israel, algumas coisas vão acontecer e vamos destacar algumas. Vamos destacar primeiro a rebelião de Miriam e Arão no capítulo 12. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés e eles alegaram que Moisés não poderia ter casado com uma das descendentes de Cão, mulher cuxita, que devia ser o etíope da África, né? E que na questão de espiritualidade, eles também eram porta-vozes de Deus. Olha só, então Miriam e Arão, eles eram irmãos mais velhos de Moisés e chegaram num ponto que eles não concordaram com a liderança de Moisés, porque os dois se intitulavam de ter o mesmo nível de intimidade com Deus e que eles tinham autoridade espiritual. E Moisés levou isso ao Senhor, Deus ouviu e Deus deu uma repreensão muito dura para Miriam, porque ele deixou uma advertência para Miriam: olha, com vocês, com os homens, eu falo por visões, mas com meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Deus deixando bem claro que com relação a eles e Moisés, havia um tratamento diferenciado e Moisés era o líder colocado por Deus. Por isso nós temos aqui algumas aplicações e implicações espirituais desse evento. Vamos ver. Miriam queixa-se com base na lei, né? Porque Deus exigiu que o povo de Israel não se juntasse com outros povos, não se misturasse com outros povos. Então, com relação à lei, ela estava de certa forma certo, era justa a reclamação dela. Mas vamos continuar. Entretanto, Miriam e Arão se esqueceram de que o próprio Deus tinha Moisés como servo e não o rejeitou por esse fato. Ou seja, quem tinha que primeiro se manifestar e rejeitar a Moisés era Deus. E eles esqueceram que nada disso impediu a íntima comunhão que Deus tinha com Moisés. Outra coisa de implicação espiritual. O que isso representa? Esse evento, né, da própria família de Moisés rejeitá-lo por causa da sua mulher. Levando para uma aplicação espiritual, nós vamos ver. A graça de Deus pode santificar os gentios. Os judeus também não consideram os gentios como dignos, né? Mas a graça de Deus nos fez aproximar e nos tornamos também família de Deus. Segunda coisa, Moisés, como tipo de Cristo, foi rejeitado, casou-se com uma gentia, como Cristo casou com a igreja. Ou seja, assim como Moisés tomou por esposa uma mulher estrangeira, Jesus também, ele tomou como sua esposa, como sua noiva, a igreja. E a igreja é constituída de povos, de todas as raças, tribos e nações. Segunda coisa importante, Arão e Miriam são os tipos do judeu que rejeitam os gentios. E a rejeição de Miriam, né, em que Deus rejeitou Miriam, é um tipo da rejeição temporária que Deus também teria com Israel. Nós vimos que isso aconteceu quando eles rejeitaram a Cristo, né? A partir daquele momento, o Senhor expulsou Israel da sua terra, espalhou entre as nações, e só agora em 1948 Israel voltou a existir como nação, né? E Deus voltará a tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. Outro acontecimento muito importante relatado no livro de Números, está lá no capítulo 13. Deus
através de Moisés, né, pediu que cada tribo mandasse um representante e que esse representante fosse fazer uma viagem exploratória na Terra Prometida. Eles iam espiar a terra, para conhecer a terra, trazer algum fruto que a terra tinha, para demonstrar qual a qualidade da terra, e depois eles deveriam trazer para Moisés. Esses espias duraram 40 dias para fazer essa missão. Quando os 12 voltaram, tem até, né, as fotos, né, do cacho de uvas enorme que eles conseguiram pegar, e eles voltaram mesmo alegres. Olha, a terra que o Senhor nos deu é uma terra boa. Mostraram o fruto que havia, né? Só que nessa terra habita gigantes. Então, dos 12 espias, 10 começaram a relatar para o povo de Israel: a terra é boa, mas está cheia de gigantes, e nós não conseguiríamos expulsar esses gigantes. Nós somos, aos olhos dele, como se nós fôssemos gafanhotos. Então, esses 10 entraram com um relato que desencorajou o povo de Israel. E o povo de Israel, que já era um povo sem fé, um povo que murmurava, diante desse relato desencorajador, se revoltou contra Moisés. Nesse momento, Caleb e Josué entram e dão uma palavra de fé: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos ocupar essas terras. Eles, então, no brado de fé, disseram que se o Senhor se agradasse deles, eles iam comer aquele povo como se fosse pão, eles iriam destruir, se Deus se agradasse dessa nação. Mas mesmo com isso, o povo ficou revoltado com Moisés, e quando eles iam partir para um momento de agredir, né, Moisés com tamanha revolta, a nuvem de Deus aparece e o Senhor ali se manifesta para o povo, mostrando a sua indignação para com o povo por sua incredulidade, porque Deus havia prometido: olha, eu tirei vocês do Egito com braço forte, vocês viram o milagre que eu fiz no Egito e destruí o exército dos egípcios, vocês viram que eu tenho sustentado vocês todos esses anos, e vocês não creram, não tinham fé para crer que eu iria na frente de vocês destruir essas nações. Deus então ficou muito indignado com o povo de Israel e determinou. No primeiro momento ele falou com Moisés, né, que ele ia levantar uma nova nação. Moisés não aceitou, né, mas que esse povo era o povo dele. Deus então determinou que esse povo, que estava prestes já a chegar na Terra Prometida, eles já estavam na imediação da Terra Prometida, deveria voltar, todos eles, e peregrinar por 40 anos. Esses 40 anos cada ano representa um dos dias que os espias espiaram. Os espias ficaram 40 dias e, por castigo, então, aquele povo iria peregrinar no deserto por 40 anos. E o propósito de Deus é que, nesse período de 40 anos, toda aquela geração que ia entrar na primeira vez ia morrer no deserto, e os filhos deles, que disseram que não iam entrar porque eles iam morrer, os filhos deles iriam entrar. Então nós vamos ver aqui no gráfico que está à sua direita, né, que a razão para a peregrinação de 40 anos é dar tempo para que a geração incrédula que veio do Egito desaparecesse. Os filhos deles iriam entrar na Terra Prometida. Outro evento muito importante que a gente vê no livro de Números é outra rebelião. Já vemos então que teve aquela murmuração dentro da família de Moisés, e agora outro homem, Coré, Datã e Abirão. Está lá em Números capítulo 16. Datã e Abirão eram descendentes de Rúben, mas Coré era da família de Levi. Esses três se ligaram, conseguiram apoio de 250 chefes ou cabeça das tribos de Israel, e argumentaram que toda a congregação era santa e que Deus habitava no meio deles, portanto não precisavam da liderança de Moisés e de Arão. Moisés não reagiu, apenas se prostrou com o rosto em terra e esperou que Deus tomasse providência. Então, mais um grupo de insatisfeitos. Toda liderança passa por esse problema. Nenhum líder consegue agradar todos os seus liderados. Jesus não agradou todos os seus liderados, e é muito importante para a igreja
saber que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Nenhuma autoridade é perfeita. E nós devemos respeitar as autoridades como constituídas com Deus, por Deus, e apesar de muitas vezes não podermos concordar, mas isso não nos dá o direito de afrontar qualquer autoridade, qualquer que seja, seja pastor, seja qualquer tipo de líder. É muito importante a posição de um servo de Deus diante das suas autoridades. Nesse caso aqui, Moisés então não quis contender com eles, só disse que ia colocar isso na presença de Deus, colocou na presença de Deus, e o Senhor então ordenou ali, e Moisés, na estratégia que Deus deu para ele, ordenou que ficassem os dois grupos. E se fosse Deus que tivesse constituído Moisés como líder, Deus iria abrir a terra e todas aquelas pessoas que se rebelaram contra ele, contra a liderança dele, contra o próprio Deus, a terra iria se abrir e todos aqueles rebeldes iriam ser devorados pela terra. E na verdade foi o que aconteceu. Aconteceu um terremoto especificamente onde eles estavam, como vocês veem na imagem, e ali todos desceram para o abismo, provando para a nação de Israel, mais uma vez, que Deus colocou Moisés como líder. Houve uma outra murmuração, e sempre vai haver também com relação à liderança de Arão, né? E mais uma vez, então, Deus vai pedir para o povo, para mostrar que não foi Moisés, por ser da sua família, que escolheu Arão e a sua família para ser sacerdote. Moisés, sob direção de Deus, então pede que cada tribo leve um galho e naquele galho raspasse e colocasse o nome da tribo. E ali Moisés ia pegar aqueles 12 galhos e iam colocar dentro da tenda. E no outro dia, o galho que amanhecesse florido, era o galho que corresponderia à tribo que Deus escolheu. Isso aconteceu. No outro dia, todos ali foram testemunhas. Quando foram ver no dia seguinte, aquele galho estava florido, representando que eu escolhi Arão para ser o meu servo e para dar fruto como sacerdote. Então, mais essa murmuração foi superada por Moisés. E um outro incidente muito importante. Esse incidente já vai acontecer quase 38 anos depois da jornada do povo de Israel. O povo de Israel já tinha cumprido quase todo o período da peregrinação no deserto e estavam indo novamente para a terra prometida, estavam chegando na terra de Moabe. A terra de Moabe tinha um líder, um rei, que era Balaque. Balaque era o rei de Moabe. E toda a Palestina, toda a região de Canaã já estava muito assustada com o que Deus tinha feito para Israel no Egito, como eles atravessaram o Mar Vermelho, a destruição dos egípcios. Tudo isso então já estava muito na mente do povo. O povo já sabia que Israel era um povo que haveria de conquistar. E Balaque, então, receando que o povo de Israel estava chegando nas suas terras, ele vai contratar um homem, a que se chama Balaão. E Balaão, ao mesmo tempo que era conhecido como adivinho, como profeta, na verdade ele tinha um relacionamento com Deus e Deus se manifestava através de Balaão, através da profecia. E Balaque, sabendo disso, então pede para chamar Balaão, porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E quando chegaram lá uma comitiva, Balaão, quando ouviu aquela comitiva que chegou, que relataram que Balaque havia chamado, Balaão pediu que eles ficassem e que ele iria orar a Deus. E no que ele ora a Deus, o Senhor fala para Balaão que ninguém pode amaldiçoar Israel, que aquele é o povo de Deus. Então Balaão voltou e disse para aqueles guardas, aqueles representantes do rei Balaque, que voltassem, que Deus não autorizava ele a ir e muito menos a amaldiçoar. Quando chegou essa notícia para Balaque, então ele resolveu dar ofertas para Balaão. Muita oferta, muitos recursos de recompensa, e se Balaão viesse a ele e fizesse o que ele pedia. Quando chegou então essa segunda comitiva, ele pediu que essa comitiva aguardasse, que ele iria
orar a Deus, para que saber se Deus autorizava ele aí então com aquela comitiva. E Deus então permitiu que ele fosse, e no caminho, quando ele está indo, a jumenta se assusta por várias vezes, ele espanca a jumenta. Quando a jumenta então fala para ele, né, por que estava batendo nela. Claro que nós sabemos que a jumenta não fala, mas Deus permitiu que naquele momento aquela jumenta falasse, dizendo sempre que foi fiel a ele, servia a ele. E na verdade, quando ele está tendo aquele diálogo, o anjo do Senhor aparece e o repreende. E Balaão então vai para o encontro de Balaque, e vai acontecer por umas 3 vezes que Balaque leva Balaão para um lugar em que eles poderiam ver o exército e a nação de Israel acampada, e ele pede: olha, aqui agora que você está vendo, faça um altar de sacrifícios e amaldiçoa a Israel. Por 3 vezes ele foi chamado, fez um altar, e a Bíblia diz que Deus não permitia que Balaão amaldiçoasse Israel. Por 3 vezes, então, Balaque ficou muito indignado e mandou voltar. Se a gente parasse a Bíblia só no livro de Números, a ideia que dá é que Balaão obedeceu e que tudo acabou. Mas isso não é verdade. Logo depois a Bíblia relata que as moabitas vieram, as mulheres moabitas, para o acampamento de Israel e ali prostituíram com os homens de Israel. Inclusive levaram idolatria também para aquele lugar, e o povo de Israel aceitou. E isso trouxe a indignação muito grande de Deus, pelo que muitos ali morreram por causa dessa rebeldia, a prostituição, se associarem com outro povo. E lá na frente é identificado o que aconteceu. O que aconteceu é que Balaão, a Bíblia diz logo mais lá na frente, é que Balaão, quando ele viu a riqueza que o rei queria dar para ele, ele ia se vender, mas ele não conseguia amaldiçoar Israel. Então, como ele não conseguiu amaldiçoar, a Bíblia diz que ele orientou ao rei dos Moabitas, a Balaque, que levassem essas mulheres para lá, para que eles se prostituíssem e se adorassem os mesmos deuses que ela, o que trouxe a indignação de Deus. Vemos aqui então alguns pontos importantes no caso de Balaão. Primeiro, ele conhecia a Deus e falava com ele. Segundo, da primeira vez ele obedeceu e se recusava porque é povo abençoado. Mas quando ele é tentado por uma oferta maior, ele foi orar a Deus novamente. Olha, se ele já sabia que aquele era o povo de Deus, não havia necessidade dele pedir autorização e orar a Deus novamente para saber se era para amaldiçoar. É o mesmo caso que nós, como crentes, se alguém pediu para nós amaldiçoar qualquer pessoa que seja, numa primeira oportunidade nós já informamos que é proibido ao crente amaldiçoar, que o crente só pode abençoar pessoas. Mas ele não, ele ainda foi tentar novamente falar com Deus para Deus autorizar que ele amaldiçoasse. Lamentavelmente, essa é a história desse homem. E, para tristeza, a Bíblia diz então que Deus entrou em juízo com Balaão, Deus entrou em juízo com Moabe, e quando houve a primeira guerra de Israel com os moabitas, foram mortos todos os homens, inclusive Balaão morreu também. O erro de Balaão foi por causa do pecado da cobiça. Ele ensinou a Balaque a corromper o povo de Deus por meio da prostituição e da idolatria. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Ainda nesse episódio, outro episódio muito importante aconteceu, quando o povo estava passando pelo deserto. Israel murmurou fortemente mais uma vez contra Moisés e contra Deus. Por que nos trouxe para esse lugar para que viéssemos a morrer de sede? E o povo murmurou muito forte contra Moisés. E ali Moisés então vai orar a Deus, e o Senhor fala com Moisés: olha, fala para a rocha, da rocha vai sair água. E Moisés já estava tão indignado com o povo
que em vez dele falar à rocha, na sua indignação, ele tocou na rocha e informou que dali sairia água. A água realmente saiu por um milagre, né? Porque é impossível sair água, botar água de rocha, mas saiu. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Mas naquele mesmo momento, Deus falou para Moisés, que ficou indignado com ele e com Arão, porque ele desonrou a Deus perante o seu povo. Porque Deus disse para Moisés que era para falar com a rocha. E eles bateram na rocha. Mas qual a gravidade de ter batido na rocha em vez de falar? Não podemos esquecer que essa rocha representa Cristo, aquele que dá água viva a todo aquele que nele crê. Então aquela rocha estava representando Cristo, e o próprio Moisés e Arão estavam fazendo isso, batendo na rocha que representa, né, Cristo naquele momento. Então, diante disso, Deus prometeu para Arão e sentenciou também para Moisés: nenhum de vocês dois vão entrar na terra prometida. Então nós vemos aqui esse momento que Deus pede a Moisés para subir ao monte Abarim para ver a terra prometida, né? E nós vemos ali que é uma cadeia de montanha entre o Mar Morto e Moabe, onde fica o Monte Nebo. E ali Moisés viu a linda terra prometida que Deus daria para Israel. Mas ele estava consciente: você vai ver, mas você não vai entrar nessa terra, você será recolhido. É quando Moisés pede ao Senhor, então, que coloque um líder sobre o povo, para que os dirija e não fiquem como ovelhas sem pastor. Deus, então, atende o pedido de Moisés e pede que ele separe a Josué. Josué é designado o sucessor de Moisés. O Senhor diz a Moisés para tomar Josué como seu sucessor e lhe impor as mãos. E Moisés deveria também apresentá-lo a Eleazar, que era o futuro sacerdote, já que Arão, né, nessa jornada também Arão já tinha morrido. Deus prometeu que nem ele e nem Moisés iriam entrar na terra prometida, então Arão já tinha morrido e ficou o seu filho Eleazar. Então Moisés apresentou Josué a Eleazar perante toda a congregação, transferindo a unção sobre ele, aquela unção da liderança que Moisés tinha, para que lhe obedeçam. Josué agora deveria consultar Eleazar, o sumo sacerdote, em tudo o que ele fosse fazer. Irmãos, e finalizando aqui agora, com relação ao nosso comentário dentro do livro de Números, é muito importante nós refletirmos sobre uma situação em que muitas pessoas têm interpretado e julgado até o próprio Deus com relação ao fato de Israel ter sido a nação escolhida e tomar posse de uma terra em que já tinha outros habitantes, e que para Israel tomar posse daquela terra tinha que matar os seus habitantes. Pessoas que não conhecem a Bíblia, ou que não leem com mais atenção a Bíblia, são muito tentados então a julgar a Deus, e isso tem sido o argumento de muitos ateus que falam de como pode existir um Deus de amor, um Deus que manda matar famílias e crianças somente para dar um pedaço de terra para outro povo. Na verdade, isso é um total desconhecimento de princípios de Deus. E nós vamos aqui refletir sobre como é o relacionamento de Deus com os homens, como é o relacionamento de Deus com relação ao juízo que ele tem com os homens, a sua paciência que ele tem para com os homens, e isso nós vamos repetir nesse episódio. Vamos ver aqui: a destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Deus já aplicara esse mesmo princípio quando do dilúvio, da destruição das cidades iníquas de Sodoma e Gomorra. Duas cidades que foram destruídas, mas que tiveram oportunidades, elas não foram destruídas de logo, né? E esse princípio divino, então, né? A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, tem um determinado tempo ou tem um determinado limite. A gente compreende muito isso quando Deus falou com Abraão e deu a promessa a Abraão: olha, Abraão, essa terra será tua e dos seus descendentes, mas o teu povo primeiro será escravo por 400 anos
porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou no seu limite. Ou seja, o que Deus estava falando ali com Abraão: Abraão, aqui tem um povo que está em práticas que me desagradam, mas eu ainda vou dar 400 anos para eles mudarem as suas práticas. E pelo que nós vimos e o que a história deixa claro, e a Bíblia deixa claro, é que 400 anos depois, quando o povo de Israel chegou nas imediações de Canaã, aqueles povos, aquelas nações ainda estavam na mesma prática. Mas quais eram os pecados de Canaã? Vamos tomando por base o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 13, em que o próprio Deus vai falar quais eram os pecados de Canaã. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 13 diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça. Vamos ver agora quais eram as práticas daquelas nações, as abominações daquelas nações. Primeiro, passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Era uma prática ali muito comum, a adoração ao deus Moloque, a quem os povos ali sacrificavam seus filhos, ofereciam seus filhos em sacrifício para serem queimados para aquele deus. Não se acha no meio de vocês adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem quem consulte aos mortos. Todos os demais aqui que nós vemos aqui, além daquele sacrifício de crianças, todos voltados a pecados de bruxaria, ocultismo, feitiçaria. Então era uma nação que estava imersa nas trevas. E é claro, junto com essas trevas, os demais pecados vão vir, as injustiças sociais, as perseguições, os assassinatos, os homicídios, a prostituição, toda sorte de pecado morais, os pecados morais de uma nação estavam ali, e Deus já tinha dado 400 anos e eles não mudaram. Quando Israel chegou ali nas imediações daquelas nações de Canaã, eles estavam nessa prática, e a longanimidade que durou 400 anos, agora vai dar lugar ao juízo. E Deus finaliza o versículo dizendo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus lança essas nações fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus é perfeito. Então nós vemos aí que Deus é um Deus de amor. O mundo gosta muito dessa parte do amor de Deus, mas o mundo não gosta muito quando Deus castiga, quando Deus age com severidade diante da rebeldia, diante da rebelião. E a história de Canaã é uma história da humanidade. Uma humanidade que sempre despreza, rejeita, é indiferente à vontade de Deus e espera que nunca venha acontecer juízo. Mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus virá sobre as nações. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.